O conceito de esoterismo, com S e X, é fundamental para compreendermos a revelação de informações que antes estavam escondidas. Essa mudança de perspectiva ressalta uma transformação significativa nas nossas percepções coletivas, um reflexo que se torna cada vez mais visível no campo cultural. Além disso, a dialética hegeliana, que abrange os conceitos de tese, antítese e síntese, fornece um modelo elucidativo sobre como uma nova ordem pode emergir do conflito entre opostos. Essa dinâmica é claramente refletida na rica história das sociedades esotéricas. Recentemente, declarações do Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos levantaram a possibilidade de um evento inexplicável ocorrer em breve, o que acentuou as expectativas sobre as mudanças que estão em andamento. Esse cenário cria um ambiente envolto em incerteza, misturado com uma curiosidade palpável. Alice Bailey, uma pensadora influente, previu que 2025 seria o ano em que verdades ocultas finalmente seriam reveladas, como descrito em sua obra A Externalização da Hierarquia. Segundo ela, a humanidade daria os primeiros passos para entender realidades que há muito estavam encobertas. A figura de Donald Trump se destaca nesse processo de transformação, sendo percebido por alguns como um mago capaz de trazer uma nova ordem mundial e despertar espiritual. Essa atribuição de poder e influência reflete as esperanças e receios que cercam sua presença na política contemporânea. Da mesma forma, Jake Sullivan, o Conselheiro de Segurança Nacional, fez declarações intrigantes sobre a possibilidade de eventos inesperados, aumentando as preocupações sobre a segurança e potenciais crises futuras. Isso revela as tensões que permeiam a geopolítica atual. Sullivan, em sua posição, tem acesso a informações sensíveis, o que torna suas declarações ainda mais impactantes e alarmantes para o público em geral. A responsabilidade que vem com esse acesso consegue intensificar as inquietações da sociedade. O cenário descrito por Vry e Sullivan pode ser interpretado como uma operação psicológica, onde o medo é usado como uma ferramenta de controle e manipulação da opinião pública. Essa dinâmica faz lembrar como o medo pode ser um elemento poderoso nas mãos de quem está no poder. Além disso, as menções de células adormecidas da China por Christopher Vry levantam questões cruciais sobre a segurança nacional e as potenciais ameaças à infraestrutura crítica dos Estados Unidos. Isso nos convida a refletir sobre o estado atual de nossa segurança e vigilância. A série Operation Leones ilustra os temas de espionagem e monitoramento de ameaças, refletindo preocupações reais acerca da segurança nacional. A produção destaca a complexidade inerente às operações secretas e seu impacto nas relações internacionais. Christopher Vry, o diretor do FBI, tem estado no cargo por 8 anos, mas não parece ter tomado medidas efetivas contra ameaças conhecidas. Essa aparente falta de ação levanta questões sobre uma possível omissão intencional por parte da liderança, que merecem investigação. Durante uma audiência na Câmara dos Estados Unidos, surgiu a tese de que a gestão Biden teria piorado a segurança intencionalmente, permitindo a entrada de indivíduos potencialmente perigosos. Esse debate acirrado sobre a veracidade dessa afirmação reflete as divisões políticas atuais. O presidente da Comissão de Segurança expressou preocupação ao afirmar que não se sabe quantas pessoas perigosas estão realmente no país e onde elas estão localizadas. Essa incerteza é alarmante e eleva as preocupações sobre a segurança de todos os cidadãos. Um oficial do Pentágono foi capturado em situações comprometedoras, o que alerta para uma possível falta de controle dentro das instituições de segurança. Essa situação só aumenta suspeitas sobre a atual gestão e sua capacidade de proteger a população. Além disso, especialistas em inteligência parecem estar manipulando a mídia americana para incutir um clima de medo na sociedade. Isso pode muito bem ser parte de uma operação psicológica mais ampla, que busca moldar a percepção pública a favor de certos interesses. O secretário de Segurança Nacional também mencionou que um evento inexplicável pode ocorrer em breve, intensificando a tensão política nos Estados Unidos. Essa declaração reflete um clima geral de incerteza que permeia o atual governo. O diretor do FBI fez um alerta sobre o aumento do perigo de ataques dentro dos Estados Unidos, enfatizando uma possível ameaça interna. Essa declaração serve para intensificar a preocupação coletiva com a segurança nacional, evidenciando o momento vulnerável que estamos vivendo. Oficiais da CIA estão divulgando informações sobre potenciais ameaças de grupos terroristas, sugerindo um plano de desestabilização. A cobertura desse tema pela mídia alternativa tem alimentado amplamente especulação pública, gerando um ambiente de desconfiança contínua. A história nos mostra que a manipulação do medo é uma estratégia recorrente, frequentemente utilizada para reunir apoio público em relação a decisões controversas. Essa abordagem tem raízes que remontam a eventos históricos passados, como as cartas de 2001, indicando um padrão de comportamento que se repete. A recente contratação de Scott Bent, um especialista em desestabilização financeira, pelo governo americano, levanta sérias questões sobre as intenções da administração. Essa decisão é vista com preocupação por muitos analistas, destacando possíveis agendas ocultas. Enquanto isso, especialistas já estão prevendo um caos financeiro em 2025, alimentando rumores sobre crises sanitárias e eventos inesperados. A presença de figuras como Scott Bent pode sinalizar mudanças drásticas a caminho, o que nos convida a estarmos atentos. Os 3 primeiros passos para essa transformação envolvem o rebaixamento do crédito dos Estados Unidos, o que tenderá a levar outros países a vender títulos do Tesouro americano. Esse movimento estratégico poderá permitir que os Estados Unidos reassumam o controle de sua própria dívida de forma mais eficaz. O apresentador destaca a quantidade impressionante de informação que compartilha diariamente, sem o uso de roteiros. Ele enfatiza a importância de reconhecermos a complexidade e relevância desse conteúdo, que nos envolve em uma teia de conhecimento direto e acessível. Após o rebaixamento, espera-se que as taxas de juros aumentem rapidamente, tornando o investimento nos Estados Unidos mais onerosos. Este cenário pode resultar em uma escassez de dólares no mercado internacional, o que teria implicações globais profundas. O Japão, por sua vez, enfrenta uma crise energética, dependendo fortemente do petróleo e de usinas nucleares, o que o torna economicamente vulnerável. Essa dependência reforça a necessidade de um planejamento estratégico mais robusto para garantir sua estabilidade futura. A valorização do dólar também afeta diretamente os preços no Japão, tornando produtos e serviços mais caros, o que poderia precipitar um colapso econômico. Essa crescente tensão econômica pode criar uma reação em cadeia, impactando economias globalmente. Por fim, análises sobre um possível evento cisne negro sugerem que um incidente orquestrado pode acionar uma crise significativa. Isso nos leva a refletir sobre a segurança e a estabilidade financeira mundial, temas cada vez mais relevantes no nosso dia a dia.